Olá, dando sequência aos nossos estudos de matemática, hoje a gente vai fazer uma pausa no estudo das funções, simplesmente para abordar aqui uma questão que é interessante, que é a questão da forma de representar os números, tá? Como os números são representados e a conveniência nessa representação, ok? Então, imagina o seguinte, que eu quero escrever os números aqui, tá? Eu quero escrever números de 0 a 5, ok? Números de 0 a 5 aqui. Então, eu já escrevi ali 0, 2, 3, 4, 5. Bem tranquilo, ok? Mas imagina que, ao invés de escrever dessa forma, eu tivesse escrito da seguinte forma. Eu usasse aqui uma dízima periódica, tá? Esse 9 aqui ele se repete infinitamente. Continuaria certo? Ou será que estaria errado? Essa alteração aqui, ela é válida? Eu continuo tendo aqui os números 0, 1, 2, 3, 1, eu coloquei um número diferente de 1? Ou será que eu coloquei um número que, apesar de diferente, tende a 1? O que vocês acham? Vamos, para a gente elucidar essa questão, para a gente deixar isso mais claro, fazer aqui vamos fazer algumas transformações, tá? Algumas operações com esse número. Vamos colocar, primeiro vamos separar ele aqui, colocar 0,9999, certo? Dízima periódica, lembra dos 3 pontinhos, o 9 se repete infinitamente. A gente vai chamar esse número de x, que é essa letra que a gente tanto gosta na matemática, né? E aí a gente vai fazer algumas brincadeirinhas com esse número, tá? A primeira delas é multiplicar os dois lados aqui da igualdade por 10. Então, 10 vezes x, 10x, e 0,9999 infinitamente vezes 10 vai dar 9,999, e aqui vai se repetir de forma infinita, já que é uma dízima periódica. Agora, uma segunda brincadeirinha aqui, uma segunda operação com esses números, tá bom? A gente vai pegar essa segunda igualdade aqui e vai subtrair dela a primeira igualdade, tá? Então, a gente vai subtrair, ok? 10x menos x, 9x, certo? 9x. 10x menos x, 9x. 9,9999 menos 0,999, o que vai matar? O que vai acontecer? A gente vai matar aqui a parte decimal e vai ficar simplesmente 9. E agora, para finalizar, dividindo os dois lados da igualdade por 9, a gente vai ter x igual a 9 por 9, que é igual a 1. Ou seja, esse nosso primeiro número aqui, ele é igual a 1. É a mesma coisa que escrever 1 aqui, tá? Só a notação que é diferente. A forma de escrita é diferente, mas o número é o mesmo, tá bom? Por mais estranho que possa parecer, a forma de escrever aqui, apesar de diferente, a gente está escrevendo absolutamente, rigorosamente, o mesmo número, ok? E isso pode ter uma conveniência, tá? Dependendo do problema, a gente pode ter uma resolução facilitada dependendo da forma como a gente escreve o mesmo número. Vou dar uns exemplos aqui de situações em que a gente vai escrever o 1 de uma forma diferente. Eu estou usando o 1 aqui, tá, como parâmetro, mas isso vale para outros números também, tá? Vamos usar aqui, vamos resolver essas operações aqui de subtração e adição usando formas diferentes de escrever o 1, tá? A gente não vai usar aqui nesse passo a dízima periódica, tá? Que ela foi só ilustrativa, só para a gente ver que existem várias maneiras de escrever o mesmo número, no caso, o 1, ok? E aqui a gente vai ver algumas outras formas de escrever esse 1, que vão nos ajudar na resolução do problema, ok? Então, se você vai pegar aqui, ó, 28 sobre 16 menos 1. Como é que a gente poderia resolver isso ou, de repente, facilitar a resolução dessa questão, certo? Você concorda comigo que 16 sobre 16
é a mesma coisa que 1. Quando a gente diz que é igual a 1, a gente está dizendo que esse número é o mesmo número. 16 sobre 16 é a mesma coisa que 1, certo? Concorda que é a mesma coisa, aqui a gente tem o mesmo número representado de formas diferentes. Vamos substituir isso aqui, tá? Por quê? Porque é conveniente para nós ter um número aqui com o denominador 16, tá? Porque vai facilitar a nossa conta. Então, você pega 28 sobre 16, menos, no lugar do 1 eu vou colocar 16 sobre 16. E aí a gente sabe lá da nossa época do ensino fundamental que fazendo uma subtração entre números, entre frações, a gente vai, se os denominadores forem iguais, a gente vai simplesmente manter o denominador e subtrair aqui os numeradores. Então, 28 menos 16 dá 12. E aí a gente já consegue trabalhar aqui com uma ideia de simplificação, por exemplo, né? 12 dividido por 2 dá 6. Aqui dá 8, simplificando novamente por 2, dá 3 sobre 4, 3 quartos ou 0,75. Como a gente já resolveu, a gente encaminhou, deu um primeiro passo simplesmente substituindo 1, escrevendo 1 com uma notação diferente. A mesma coisa aqui, valendo para esse primeiro problema aqui, tá? 6 quartos mais 1, a gente vai aqui. Concorda que 4 sobre 4 é igual a 1? Então, aqui eu não preciso nem fazer multiplicar, dividir, multiplicar o denominador pelo numerador, que é uma operação que a gente aprendeu lá na escola. Basta eu fazer um raciocínio lógico aqui, né? 4 sobre 4 é igual a 1. Então, é conveniente para mim escrever o 1 dessa outra maneira, certo? Para esse problema específico. E aqui a gente sabe, novamente, se é uma soma de frações com denominadores iguais, eu vou simplesmente manter o denominador, somar os numeradores, 6 mais 4, 10. 10 dividido por 4, vamos trabalhar com a ideia de simplificação, dá 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Então, assim, o que é importante a gente tirar disso? Que dependendo do problema, talvez seja conveniente, talvez a gente consiga dar um passo na solução do problema simplesmente escrevendo os números que estão lá no problema de uma forma diferente ou com outra anotação, certo? E talvez a partir daí a gente consiga resolver. Parece uma coisa bem óbvia, principalmente se você já tiver uma jornada aí na matemática, mas é algo importante, tá? Esses detalhes, eles são relevantes. Porque a matemática, a gente sabe, ela é construída gradualmente, é um conhecimento encadeado, que a gente tem que construir tijolinho por tijolinho. Se você dominar alguns temas mais complexos, mas de repente falhar miseravelmente em conceitos básicos, pode ser que lá na frente você dê com a cara na parede, porque você vai dar de cara com uma questão e que você não vai conseguir dar um andamento ou uma resolução para essa questão porque você tem um conhecimento deficitário em algum conceito básico, alguma coisa muito basilar que você deixou passar naquele dia, seu cachorro estava com a fimose inflamada e você não foi na escola, perdeu aquela explicação, e aí você vai ter dificuldade para resolver aquela questão. Então, matemática é esse encadeamento e a gente não pode construir o nosso conhecimento matemático como se fosse um queijo suíço, né, cheio de furos. A gente tem que procurar realmente manter a integridade do nosso conhecimento, partindo das premissas mais básicas e acrescentando conhecimentos gradualmente, tá? Então, resumo. A forma de escrever o número existem várias maneiras de escrever o mesmo número, ok? E essa forma de escrever o número pode ser conveniente. A gente pode intercambiar as notações de acordo com a conveniência do problema para alcançar uma resolução.